Quem achou, quem localizou, diga amém. Então vamos colocar de pé, reverência à leitura da palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor, Daniel capítulo 1. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruído em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Versículo 5. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fosse mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e de Azarias, de Abde-nego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, pois veria ele o vosso rosto mais abatido do que os dos outros jovens da vossa idade. Assim, poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Versículo 19. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Fecha os teus olhos. Senhor Deus, doce, Senhor, é a tua palavra como um mel. Ela nos alinha, ela nos traz, Senhor, para o propósito do Senhor. Eu te peço nessa noite, Deus, que o Senhor venha ministrar com ela, com a tua palavra, que o Senhor fale conosco. Nós não estamos aqui, Senhor, para fazer um show gospel, um movimento evangélico, mas nós estamos aqui, Senhor, para cultuar ao Senhor.
E um desses momentos é o momento que o Senhor fala conosco. Esse momento é agora. E nós pedimos: Senhor, fale com a tua igreja, fale conosco. Somos igreja do Senhor, resgatada e remida pelo sangue do teu Filho amado. Senhor, não há em nós, Deus, nada, Senhor, nenhum benefício, nada que nos faça, Senhor, chegar diante de Ti e pedir algo. Mas pela Tua misericórdia e graça, nós entramos à Tua presença nessa noite com louvores, com adoração, e pedimos: fale conosco, Jesus. Fale conosco, Senhor. Fale conosco, Espírito Santo. Mais uma vez, Senhor, nós declaramos, Senhor, que a nossa mente, Senhor, que o nosso corpo, que a nossa alma, que o nosso espírito se submete a Jesus Cristo nessa noite. E que toda, Senhor, influência maligna, que toda influência das trevas seja anulada, seja derribada em nome de Jesus. Que essa palavra, Senhor, venha produzir fruto, Senhor, e que esse fruto permaneça em nome de Jesus. Podemos assentar. Olha para a pessoa do teu lado, mais uma vez, com todo o carinho, pegue no ombro dele, dê uma chacoalhada de leve. Mas não é para fazer carinho, é para chacoalhar. Tem gente que está fazendo assim, ó, que medo é esse de ir lá no irmão, rela nele, dá uma chacoalhada. Diga assim para ele: irmão, nós estamos no mesmo barco. Lembra daquele cantor? Quando eu cheguei aqui em 2008, eu cantava muita música dele, Lázaro, irmão Lázaro. Ele cantava aquela música, era bonita, né? É ainda. A Deus eu entreguei o barco do... Eu até enjoei dela, de tanto que eu cantei. Há uma ideia meio filosófica que a gente tem um barco, que a gente anda no rio da vida. Olha que bonito. Mas eu gostaria de lembrar aos irmãos que a Bíblia nos revela que todos nós estamos no mesmo barco, estamos todos no mesmo lugar. A Bíblia diz que o sol está sobre todos, sobre todos. Deus dá sempre as mesmas oportunidades para todos. Deus não tem filhos que Ele ama mais, Ele ama todos os filhos. Amém? Ele ama todos. Inclusive a Bíblia diz que Ele ama pecador. A gente diz que ama pecador, não é? Mas a gente não consegue amar como Deus. A gente diz assim: eu amo o pecador, mas olha, as coisas que ele faz não me agradam, não é assim? O amor de Deus não é. O amor de Deus nos ama de uma maneira tão grande, tão maravilhosa, que mesmo nós com os nossos delitos e pecados, Ele resolve enviar o seu Filho único, como diz em João 3,16, para dar vida para nós. Então não queira comparar o seu amor pelo pecador com o amor de Deus. O amor de Deus excede todo entendimento. A gente não consegue mensurar o amor de Deus. Amém? O nosso amor terreno aqui, o amor filos, o amor eros, esses amores aí nossos, eles são muito à base de troca, né? A gente quer ver resultado, ele precisa ser mantido, ele precisa ser cultivado. O amor de Deus não precisa ser cultivado. Deus nos ama, a gente adorando, e a gente não adorando, Ele continua nos amando. Amém? Aí você vai dizer para mim: pastor, que amor é esse? Eu te digo: é um amor de misericórdia e de graça. Amém? Não há pessoas melhores para Deus. Por isso Deus coloca a gente, com todos nós, com as mesmas oportunidades. Quando eu falei para você chacoalhar no irmão e dizer: estamos no mesmo barco, alguém pode se sentir mal e dizer: não, eu não estou no mesmo barco que você, ou como você é, né? Eu sou mais ou menos, eu não sou tão... Mas todos nós temos, quando eu falo que a gente está no mesmo barco, todos nós temos as mesmas oportunidades. Deus dá oportunidade para todos. E aqueles que não têm, Deus faz a oportunidade de chegar até Ele. Amém? Alguém em pleno século, nós estamos em que século? 21 ainda? Em pleno século 21, alguém dizia: ah, pastor, eu não tenho contato com o Evangelho. Olha, é bem difícil, porque o Evangelho está sendo disseminado, né? Mesmo que eu não concorde a maneira que ele está sendo disseminado, né? Eu particularmente
sou um crítico de algumas coisas, mas eu quero que ele seja, não importa que jeito, seja disseminado, né? Eu olho e digo, RR, continua, né? Valdemiro, continua. Não quer dizer que eu concordo com eles, mas que pregue Jesus, amém? O evangelho está sendo pregado, e a oportunidade está sendo dada para todos. Nós falamos aqui sexta-feira, deixa eu só lembrar um pouquinho, que Deus, Ele não conta com a gente, né? Às vezes isso machuca quando a gente ouve isso. Eu gostaria que você machucasse seu irmão aí, que está do teu lado, de leve. Você olhasse para ele e disse assim, Deus não conta com você. Os homens estão bem acostumados a ouvir essa palavra, né? Essa frase, não está? Eu não conto com você para nada, né? Olha para a pessoa e diz assim, Deus não conta com você para nada. Você acha que Deus conta, irmãos? Eu disse aqui sexta-feira, Deus, Ele é bom, Ele é amoroso, mas Ele não é bobo. Como que você vai confiar numa pessoa que sempre que você deposita uma confiança, Ele te engambela, te enrola? Quando Deus criou Adão e Eva, colocou no jardim, o que aconteceu? Eles pecaram. E Deus então pega e diz, não, vamos começar de novo. E Deus então manda um dilúvio sobre a terra para matar todo o pecado. E o homem de novo, na dispensação, resolve furar com Deus. O homem, ele não é confiável, e a Bíblia diz isso. Maldito homem que confia no homem. Amém? Então, eu vou te falar uma coisa. Deus, quando Ele cria seus planos e projetos, Ele não está contando com você. Ele cria o seu plano, isolado do homem. Ele cria o seu projeto, isolado de qualquer pessoa. E quando Ele termina o seu plano, e quando Ele termina o seu propósito, Ele vai em busca de alguém que Ele possa colocar naquele propósito. Amém? Amém, irmãos? É nós que nos adaptamos ao propósito de Deus, e não Deus nunca vai adaptar o teu propósito. Você vai ficar triste se eu mandar você falar para o seu irmão de novo? Olha para ele e diga assim, Deus nunca vai adaptar o propósito dele para você. É você que tem que se adaptar. Amém? Certa vez um grande homem, chefe, chegou para Jesus e disse, Jesus, o que eu faço para ter isso que o Senhor está falando aí? Esse negócio de reino dos céus. Jesus disse assim, olha, que não nascer de novo, não consegue. Ele disse, mas como que pode? Olha, um chefe, um doutor da lei, como que pode nascer de novo? Não tem jeito de voltar para o útero. Deus tem o seu plano e Ele dá para nós oportunidade. Você quer entrar nesse reino? Você quer entrar nesse propósito? Então nasça de novo. Aquele que não é nascido de novo não pode ver o reino de Deus. Amém? E pastor, o que isso tem a ver com Daniel? É que às vezes, irmãos, a gente não confia em Deus. Então a gente quer criar os nossos sonhos, os nossos projetos. Mas eu quero falar nessa noite sobre entender o movimento das águas de Deus e se colocar à disposição de Deus. A palavra de Deus diz que Nabucodonosor se levantou contra Judá. O rei de Judá era Joaquim. Nessa época Israel era dividido em duas, o reino do norte e o reino do sul. E ele entra e sitia Judá. E era uma estratégia muito boa de guerra. Você pegava vamos usar país aqui, desse país que você sitiou, que você tomou, você pegava as pessoas mais influentes, aqueles que tinham linhagem real, os nobres, aqueles que poderiam no futuro ser pessoas que influenciassem um país, uma nação. Então o rei mandou que pegasse os nobres de Judá. Junto desse pacote de nobre veio Ananias, Daniel, Azarias, 4 moços de linhagem nobre, de linhagem real.
Mas não era só 4, veio um monte de gente, mas a Bíblia isola esses 4 para contar para a gente uma história. E aí, irmãos, eles vão para Babilônia, e lá o rei disse: olha, vocês vão separar esses moços e vai dar o que há de melhor, porque eu quero que eles cresçam, que eles se desenvolvam, eu quero que eles fiquem muito bem. Então Nabucodonosor coloca eles numa sala VIP, amém? Uma sala VIP, e ali eles têm à disposição as finas iguarias do rei. O que um rei dessa época poderia comer? Eu sempre, quando eu começo a falar sobre isso, eu não gosto, porque eu venho para o culto sem jantar. Mas eles comiam um leitão à pururuca, uma lasanha, um carneiro no rolete. O que eles poderiam comer? Tudo aquilo que a gente acha que é bom, né? Um pudim, um manjar de coco, olha que delícia, um pavê. E essa mesa linda, repleta de delícias, era à disposição deles. Daniel, sabe aquela pessoa estraga prazer, irmão? Sabe? Aquela que sempre tem consciência. Sabe, todo mundo está num embalo e está todo mundo feliz, e vem um consciente e fala assim: gente, eu queria fazer um propósito com Deus. Fico imaginando Ananias, Misael e Azarias, falar: lá vem o Daniel, e olha a comida, aquela comida deliciosa. Fala, Daniel, eu queria fazer uma sugestão. Irmãos, você está num lugar diferente. A sua pátria, a sua nação, que era uma nação de Deus, foi invadida. Um monte de gente morreu. A maioria dos homens morreram, só levaram esses jovens e mulheres e crianças. O resto morreu ao fio da espada. Provavelmente você não sabia onde estava a sua família, onde estavam os seus familiares. E agora você tem a oportunidade, você que achava que ia ser morto, você que achava que ia ser castigado, escravo, você tem a oportunidade de comer a mesma comida que o rei que te escraviza come. É uma boa, é uma coisa boa, ou não é? Coisa boa. Ou você acha que é melhor trocar um leitão a pururuca por uma abobrinha? Ai, pastor, porque você não comeu a minha abobrinha? Ah, querido, eu já comi abobrinha de tudo quanto é tipo. Não se compara com a pururuca de um leitão bem assado. Leitão com giló, né? As pessoas falam que gostam de porco com giló. Você espeta um giló, fica maravilhoso. Mas aí chega o consciente e diz assim: vamos fazer uma escolha diferente. Vamos remar contra a maré. Vamos contra toda a ideologia, toda a filosofia, toda a visão. Vamos comer uma comida diferente. A gente só vai comer legumes. E aí o chefe que cuidava deles, dos escravos de Judá, disse assim: mas não vai dar certo. Porque, irmão, você tem noção? Eles eram obrigados a comer coisa boa. Aí o chefe diz: não vai dar certo porque o rei quer vocês bonitos. Ele quer você. Nessa época, era uma coisa boa. Nessa época, os gordinhos eram os mais bonitos. Alguém disse assim: pastor, eu queria viver nessa época, né? Pois bem. E aí, irmãos, eles falam: não, mas nós não queremos. Daniel toma a frente e diz: nós não queremos. Ele diz: não, mas o rei vai, a minha cabeça pode ir a prêmio. Então Daniel faz o desafio: faz o seguinte, nos dê abobrinha, chuchu, berinjela, durante 10 dias. Se a gente estiver mais bonito que os outros, você continua, certo? Ué, então tá bom. E aí vai eles, 10 dias. Tem crente que fala assim: ai, pastor, eu estou no jejum de Daniel. É 3 anos de legumes você está comendo? Não, porque foi 3 anos. Aí 10 dias, chegou o eunuco, olhou para ele, ele estava bonito, forte, corado, gordo. Por isso que eu não como muito legume, irmãos. Gordo, forte. E o
eunuco disse: então pode continuar. E eles ficaram 3 anos, os jovens todos, tudo jovem, irmãos, 18 anos, 16 anos. Mas olha, aquela picanha estava boa e eles na abobrinha. Alguém aqui já ficou mais do que um mês comendo legumes? Eu já fiz uns votos com Deus, uns jejum doido, eu fiquei comendo isso aí. Irmão, você se sente um coelho, você fica doente, a pressão abaixa, você fica triste, você pode até entrar em depressão, irmão. Te dá uma agonia, parece que a vida perdeu sentido. Não comeu um docinho, uma paçoquinha, nada. E eles ficaram 3 anos comendo. Depois de 3 anos, o rei ia experimentar, fazer perguntas para ele, de química, de física, de matemática, de hebraico, de filosofia. E levaram esses 4 moços, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, e começou a perguntar para eles: isso? E eles respondiam. E aquilo? Eles respondiam. Porque a palavra de Deus diz que nesse período de 3 anos, Deus deu a eles inteligência. E a Daniel, aquele que tomou a frente do propósito, Deus deu, além de inteligência, deu interpretação de visões. Visão e interpretação de visão. E quando foram experimentados, eles estavam 10 vezes mais inteligentes do que os que comiam da fina iguaria do rei. Glória a Deus. Vocês estão me ouvindo? Está baixo o microfone? Não. Irmãos, alguém pode dizer assim: pastor, então eu vou comer, eu não estou conseguindo resolver alguns problemas, eu vou comer abobrinha. Não, não é isso. Tem alguns crentes que levam tudo, aquilo que é para levar ao pé da letra, eles não levam. E aquilo que não é para levar, eles levam. Tem muita gente fazendo: pastor, eu vou fazer jejum Daniel, porque Daniel conseguiu. Não tem nada a ver com abobrinha, querido. Não tem nada a ver com berinjela. E eu vou te falar uma coisa, desculpe aqueles que são muito a favor do jejum. O jejum, ele não mexe com Deus não, viu? O jejum não mexe com Deus. O jejum é para mexer com você, mas com Deus. Deus não vai olhar para ela e falar: puxa vida, olha a Maria, como que ela está magrinha. Não, Deus não é desse jeito. O jejum é para mexer com você. Mas o que tem a ver, pastor, o barco da minha vida? Irmãos, é o seguinte: Deus sempre está querendo fazer alguma coisa na terra. Deus sempre está querendo fazer alguma coisa em algum momento. Ou melhor, em todo momento. Nessa hora, Deus está querendo fazer alguma coisa. Nessa noite, Deus está querendo derramar glória, unção neste lugar. Ele sempre está querendo. Deus sempre está. Sabe aquele amigo que quer, sempre quer? Eu tenho um amigo assim. O Henrique é meu amigo. Você fala assim para ele: é tarde da noite. Você fala assim: vamos viajar? Ele fala: vamos. Vamos tomar banho de rio? Vamos. Nessa, eu bem mais novo, eu já fiz alguma furada nessa, né? Alguém tem que ter algum Daniel. Fala assim: não, gente, vamos parar por aqui. Mas irmãos, às vezes a gente acha que Deus está programando em fazer. Não, Ele sempre quer. Ele sempre está pensando em alguma coisa de bom, de vitória, de conquista, de milagre. Sempre. Irmão, se o nosso pensamento, quando a gente está feliz, é de alegria, imagine o Deus que nunca está triste. Você sabia que Deus nunca está triste? Essa história que a mãe fala: Deus vai ficar triste e vai chorar, isso é mentira. Deus nunca fica triste. Como pode alguém pensar pensamentos de paz e não de mal, fica triste? A Bíblia diz que Deus pensa pensamentos de paz o tempo todo. Deus olha para a tua vida e diz assim: o Luciano vai ser uma bênção, vai ser cheio de vitória. Deus sempre está com pensamentos positivos, de conquistas, para te abençoar. E Ele então, querido, começa a procurar pessoas para que possa se encaixar nesse sonho, nesse projeto. Alguém que esteja sonhando alguma coisa parecida com o plano dele, para que ele possa dizer: vem, vamos juntos. Irmãos,
o cenário era de crise. O povo de Deus estava foram para a guerra, perderam a guerra, foram sitiados pelo exército inimigo por conta do pecado. Alguém poderia cruzar o braço e dizer, já estamos tudo perdidos. Essa é a nossa tendência, não é? A nossa tendência, quando as coisas estão ruins, é sempre abrir mão daquilo que a gente sonha. Eu ouvi uma história de um irmão. Quem é da região interior de São Paulo? Eu não sei se lá em Auriflama vai ter Borecatu. Tem? Não sei se tem. Rio Preto tem Borecatu, Votuporanga tem Borecatu. Eu vi uma história do dono da Borecatu. Ele era um funcionário de uma mercearia. E o dono falou assim: não tem dinheiro para pagar teu salário, eu estou fechando a mercearia e eu vou te dar um freezer, umas prateleiras para você. Ele disse assim: não, me dá tudo isso aí em troco do meu salário, que eu vou ficar com a mercearia. E ele então começou com a mercearia. Lá na prateleira uns 2 pacotes de arroz, um olhinho. Sabe aquelas mercearias que você compra as coisas, o preço está até sujo, porque é tanto passar pano, né, que não vende. Eles põem todas as coisas pertinho assim na prateleira, no fundo não tem nada. E ele começou a vender. E aí ele ampliou para um mini mercado. Do mini mercado ele ampliou para um mercado maior, um supermercado. E aí ele comprou um shopping na região de São José do Rio Preto e montou o mercado dele no shopping. E foi crescendo, e foi crescendo. E aí você pergunta: como que pode um homem que era cortador de cana se tornar um grande empresário do ramo alimentício? Foi porque ele entendeu que Deus queria fazer alguma coisa. E ele disse: Deus, eu quero que o Senhor faça comigo. E no momento de crise, onde o dono da venda estava vendendo a venda porque não vendia nada, Deus abençoou. A Bíblia diz que Daniel foi levado escravo. É na dificuldade que Deus abre porta. Deus não precisa abrir porta quando está tudo fluindo. Ele sempre tem um escape. Ele sempre tem uma porta aberta. É na dificuldade. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diga assim: Deus sempre tem uma porta para abrir na dificuldade. No momento de dificuldade, Deus sempre tem uma portinha. Deus sempre tem um escape. Amém? E Daniel então e seus companheiros vão escravo. Mas aqui é o que muda tudo. Todo mundo está no mesmo barco, mas a direção desse barco vai depender de você. Tem 2 tipos de pessoas no mundo, só 2 tipos. No reino de Deus tem aqueles que assistem o milagre e tem aqueles que são participantes do milagre. Na vida tem aqueles que fazem sucesso e aqueles que assistem o sucesso do outro. Não existe 2, não existe mais do que 2 pessoas. Irmãos, quando tudo está contrário, Daniel resolve ir na contramão de todo mundo. Pastor, eu estou querendo que Deus abra portas na minha vida. Eu quero que Deus abra portas na minha vida financeira. Eu quero que Deus abra portas, pastor, na minha família. Quero conversão, milagre. Então como que está a sua toada? Como que está? O mundo coloca sobre nós um jugo. Sabe o que é jugo? Jugo é aquela peça de madeira que é colocada, se você não sabia, você vai aprender hoje. É aquela peça de madeira que é colocada sobre os bois que puxa carro de boi. Eu acho que eu sou o último da minha geração que viu um carro de boi na vida. Alguém aqui já viu um carro de boi? Jesus amado, fiquei com medo agora porque eu vi uns irmãos mais velhos que eu. Você coloca 4 bois, são juntas de boi. Eu não sei quanto que é uma junta, eu acho que é 4, né? Não sei. E coloca juntas de boi. Para que os bois andem no mesmo compasso, é colocado sobre eles um jugo. E eles vão. Às vezes o boi da direita está meio cambaleando, mas o jugo que está sobre eles não deixa ele querer parar. E pastor, então isso é bom? Não, o jugo do mundo nunca é bom. O mundo quer que você seque daquele jeito.
Vou falar agora como historiador. O mundo capitalista quer sempre que você compra. Você já percebeu que às vezes a gente compra sem precisar comprar? Olha as propagandas, é brilhante, é colorido, né? Chama atenção. E às vezes a gente fica aquela vontade de comprar, não sabe nem por que a gente quer comprar, mas a gente quer. Você reparou, a gente compra um celular, quando você olha na vitrine tem um celular, mas era esse que eu queria. Aí você olha para aquele teu celular que quando o primeiro dia que você comprou era tão legal, você agora refuga ele, fala assim, não me serve. Eu gosto de um celular que faz vídeos bons. Qual é os vídeos que você faz? Você é youtuber? Não sou, pastor, mas o celular tem que ser bom. Por que o celular tem que ser bom de filmagem? Por que tem que tirar fotos? As fotos não saem de dentro dele. Ninguém nem aprecia as fotografias que você tira. Na maioria das vezes dá para tirar foto da comida que você está comendo. Eu estava com meu sogro hoje, a família dele conversando. E aí a gente estava conversando que a pessoa come arroz, feijão e ovo a semana inteira. Chega no sábado, entra um bifinho, ela vai lá e tira foto do bife. Ninguém tira foto do ovo. A pessoa nunca faz dieta. O dia que ela faz dieta, ela começando dieta hoje. Aí aquela coisa linda, né? O primeiro dia de dieta sempre é bom, porque a gente faz quando tem dinheiro. E aí você tem lá um filé grelhado, um peixe grelhado, um alface, tudo. No segundo dia, você percebe que você não tem dinheiro para manter aquilo. E eu não estou julgando ninguém, porque eu já fiz isso. Uma fotinha assim de um lanche natural. Enjoei daqui, não me vem com um lanche natural. A vida é assim. E aí a gente começa a fazer coisas sem saber o porquê que a gente está fazendo. No nosso meio, no meio cristão, a gente começa ser maldizente e a gente esquece que está sendo maldizente. A gente é fofoqueiro. A gente não sou fofoqueiro, não vou falar gente não. As pessoas são fofoqueiras e aí ela esquece que não pode ser fofoqueira dentro da igreja, nem fora dela. As pessoas são invejosas e acabam esquecendo, porque o jugo do mundo é colocado sobre ela, e ela então começa a andar nos mesmos passos que o mundo. Quando a Bíblia diz que nós devemos nos converter, quando Jesus fala lá para Pedro, se arrepende, se converte, Satanás quer peneirar você. Conversão vem de uma palavra chamada metanoia, e quer dizer mudança radical de rumo. Daniel olhou e disse, não, eu não vou deixar, eu não vou caminhar com a banda está passando, eu não vou junto, eu quero algo diferente para a minha vida. Mas sabe o que acontece, irmãos? A gente só quer trocar o jugo pela liberdade, mas a gente, escuta o que eu estou dizendo, o ser humano não sabe andar em liberdade. Por isso Jesus sabiamente disse assim, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Ele troca. E aprendei de mim. Você está andando com ele, não tem jeito, você está com o jugo no teu pescoço. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. A gente quer tirar o jugo do mundo quando quer, né? Outros nem quer. Aí é uma situação muito difícil. Mas aqueles que querem, eles querem ficar sem nada. Não dá, a gente precisa andar num jugo. Ou é no jugo do pecado, ou é no jugo da santidade. Ou é andar com Deus, ou andar com o mundo. Não tem meio termo. Daniel então puxa o freio de mão do barquinho da vida e diz assim, eu não quero andar nas mesmas formas. Pastor, Daniel poderia comer? É claro que existe uma questão cultural aqui. Provavelmente a mesa do rei tinha animais imundos, que era considerado porco, animais de pé fendido, era considerado imundo. Com certeza tinha alguma coisa, além da santificação que ele queria fazer, algo que atrapalharia
o princípio dele de santidade da época. Então ele resolve, irmão, ele poderia dizer, não, eu como aqui carneiro, mas porco não. Ele resolve então abolir tudo. Eu não quero nada, eu quero me separar. Sabe o que eu tenho visto, irmãos? Tem muita gente que está querendo saber o que não pode. O que não pode, pastor? Isso é pecado ou não? Isso é de Deus ou não? Isso aí é para os fracos. Para os fortes, dizer, eu não quero nada. Mas nada, nada. Deus sempre abençoa aqueles, presta atenção, Deus sempre abençoa aqueles que estão dispostos a abrir mão de tudo. Amém? Diga assim comigo, Deus sempre abençoa quem está disposto a abrir mão de tudo. Se você é inteligente, você vai entender o que eu estou falando. Você quer ser abençoado? Quem quer ser abençoado? Amém. Como vai ser abençoado desse jeito, gente? Cadê a fé? Quem quer ser abençoado? Oh, melhorou 1000 vezes. Eu acho que é porque vocês entenderam o que eu ia falar, né? Então você tem que querer abrir mão de tudo. Salomão foi o maior rei que existiu. Eu falei isso aqui sexta-feira. Ele era um homem tão charmoso que a Bíblia fala assim que nem os lírios do campo. Lírio é lindo, não é, irmãos? O lírio não é uma flor linda? Lírio é uma flor linda. Não é bonito o lírio? O lírio do campo. Diz que nem o lírio do campo se vestia como Salomão. Ele era muito bonito, se vestia bem. Mas quando ele foi diante de Deus, quando Deus pediu algo para ele, ele disse assim, eu não quero nada, só me dê sabedoria. Então olha na Bíblia, Deus sempre abençoa aqueles que estão dispostos a abrir mão de tudo. Deus abençoou Abraão, porque Deus disse para Abraão, sai, deixa tudo, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Que terra é essa? Não sei. Ele abriu mão de tudo. Abriu mão de tudo. Daniel abriu mão de tudo. Irmão, se você está procurando uma cartilha, é igual quando eu falo sobre dízimo aqui na igreja. Ah, pastor, o dízimo, eu tenho um membro da minha família que ele gosta de ficar com essas dúvidas assim. Eu sempre, quando eu tenho oportunidade, eu lembro a ele que dúvida é do capeta, do cão. Ele chega e diz assim, mas o dízimo no Novo Testamento, você sabe que eu não perco tempo para explicar para a pessoa o que é o dízimo? Porque o dízimo ele é entendimento, você tem que entender. Mas não tem como ninguém falar com você, para que você entenda, você tem que aprender sozinho, através da experiência. Colocar o dedo numa panela quente queima? Queima? Como você sabe? Você já queimou? Encostar no escapamento da moto, quando você andou bastante com ela, queima ou não? Queima e gruda, não é? Como você acha que eu sei que gruda? Eu já queimei. Tocar num fio descascado, quando a energia está ligada, irmãos, é engraçado, dá choque. E eu não precisei estudar nada, irmãos, de eletricidade. Eu aprendi, não sei como. Será que é porque eu relei num fio? Não adianta, a gente pode ficar morrendo de falar para você o que é o dízimo. Se você não fazer experiência com Deus, por isso ele diz, fazei prova de mim. Se você está procurando uma cartilha daquilo que não pode, alguém sempre pergunta, de qual igreja o senhor é pastor? Aí eu falo, da comunidade renovada. Tem doutrina lá? Eu olho para a pessoa, eu não entendi. Você tem negócio de doutrina? Quando eu tenho oportunidade, eu falo para a pessoa, você está falando de uso e costume, criação humana? Assim, se veste saia, você fala, não. Então nós não estamos falando da mesma coisa, porque doutrina para mim é aquilo que está na Bíblia, é a sã doutrina. Agora, se você está perguntando para mim se a minha igreja tem uso e costume, eu digo que não.
E a pessoa logo fica desconfiada. Irmãos, não existe cartilha. Você tem que fazer além daquilo que alguém está mandando você fazer. Você sabia que Deus nunca criou o homem para ser alienado? Porque se Ele criasse o homem para ser alienado, Ele tiraria um chipzinho. Tem um chip em você que se chama livre-arbítrio. Que quando Deus coloca você no propósito dEle, o livre-arbítrio apita: vai continuar ou vai sair fora? Deus sempre vai te dar escolha, amado. Sempre. Deus nunca condiciona o homem a nada. Por isso Ele diz: vinde, quem quiser vem, se não quiser fica. Jesus disse isso: olha, quem quer andar comigo, vamos junto, vamos, pode chegar aqui. Agora quem não quer, vai andar para lá, não perturba. Pastor, eu estou querendo essa igreja aqui porque eu sou obrigado. Irmão, não volte mais. Amanhã está todo mundo falando que o pastor mandou as pessoas embora da igreja. É assim. Mas ninguém te obriga. Pastor, eu sei, hein? Se eu não for para a igreja, eu vou para o inferno. Se você está pensando nisso, você vai para o inferno. Só de você pensar nisso, você vai para o inferno. Pastor, eu tenho que me santificar, porque olha, uma vez eu pequei, Deus veio e pau em mim. Eu vou desmentir aqui uma cultura evangélica. Deus nunca castiga. Deus não castiga. A Bíblia diz que Deus açoita. E sabe quem que Deus açoita? Filho. Pai não pode bater naquele que não é filho, não é verdade? Às vezes a gente tem vontade, eu mesmo como pastor tenho vontade de descer o pau nas crianças dentro da igreja, mas não posso. Eu não posso. Uma vez entrou um bêbado aqui na igreja, enchendo o saco, falei assim: eu vou te dar uma cintada, você sai daqui. Mas a gente não pode, não é filho da gente, deixa os pais bater. Se quiser bater, se não quiser, deixa. Deus açoita os filhos. Amém? Agora você acha que Deus vai ficar perdendo tempo? Errou, pá, está punido. Raiozinho. Você acha que Deus vai fazer isso com você? Alguém disse assim que Deus é um menino levado com uma lupa e nós somos formiga. Deus não perde tempo com isso. Pastor, então quem que faz eu sofrer tanto? A vida. Tudo que o homem semear, certamente colherá. Pastor, uma vez eu vi, eu acho que foi uma música falando que a vida é uma roda gigante. Mas Deus falou que a vida é uma roda. Deus disse para o profeta: vai à casa do oleiro. E ele viu, a roda girava, girava, girava. A vida ela roda. Se você, querido, não resolver um problema, ele volta e cai no mesmo lugar. Se você pecar, a vida te faz pagar o preço pelo pecado. Deus não fica lá te cobrando. O diabo sim, o diabo cobra. E o preço caro que ele cobra. Se Deus enviou o filho dele para pagar uma dívida sua, você acha que Deus vai ficar te cobrando miserinha? Você acha que Deus vai te cobrar? Pastor, eu estava pensando nos pecadinhos aqui. Quando eu saí, bati o carro. Olha, Deus pesou a mão. Mas você acha? Você acha que Deus vai, irmão? Querido, Deus está... Se eu que sou pastor, eu já nem me escandalizo com esses pecadinhos de pensamento. Porque cada coisa que a gente, cada dia eu falo: não é possível que tem crente fazendo isso. Quando eu descubro que tem crente fazendo umas coisas, meu Deus do céu, o cabelo levanta. Deus então, que conhece o coração do homem, Ele sabe o que o homem é capaz. E eu vou te dizer, o homem é capaz de cada barbaridade. Mesmo assim, Deus enviou Jesus, o seu Filho, para morrer pelo pecado. Deus quer que você tome uma posição. Qual é a tua posição, Daniel? Qual é a tua posição, Ananias, Azarias, Misael? Qual é a tua posição? Pastor, Deus, eu estou sofrendo tanto. Eu não coloquei eu como Deus aqui não, é que eu ia falar Deus antes. Eu estou sofrendo tanto, pastor. Eu vou me santificar para quê, pastor? Para que eu vou me santificar? É tão mais fácil deixar a vida leva eu. É mesmo. Mas Deus está chamando aquelas pessoas que querem tomar um posicionamento. Tomar um posicionamento. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu aprendi na Bíblia
E Deus usa até o ímpio para falar com a gente. E um professor que eu tinha, um professor doidão, na faculdade, ele olhou e disse assim: ninguém está sem posição. Todo mundo tem uma posição. E é verdade. Pastor, eu estou pensando ainda se eu vou se tornar crente. Não, sai fora dessa. O seu posicionamento deve ser com Jesus. E se eu não tiver com Jesus? Tem uma música, eu vou usar uma música sertaneja para falar com você nessa noite. Quem não é filho de Deus está na unha do capeta. A Bíblia diz isso. Escolhei hoje, há dois caminhos, o caminho da bênção e da maldição. Qual você vai andar? Não tem meio termo. Eu não estou dizendo que você tem que ir à igreja evangélica, que você tem que aceitar o pastor, que você tem que estar debaixo de um jugo de denominação. Mas você tem que andar ou com Jesus, ou você está andando no mundo com o capeta. O que Daniel quis é falar: eu não quero andar nesse mesmo sentido, eu quero mudar o sentido da minha vida. E Deus então abençoou, Deus deu graça. Ô querido, eu convido você nessa noite a tomar um posicionamento na tua vida. Tome um posicionamento nessa noite. Tome um posicionamento de santidade, andar com Deus. Pastor, mas é tão difícil santificar. Então você está fazendo da maneira errada. E eu não consigo me santificar mesmo. Isso, irmãos, é difícil, não é? Jesus deixou um pouco mais difícil. Antigamente, se você matava alguém, tinha até um lugar que Deus mandou deixar, um lugar que era para se esconder, para esperar o sangue baixar. Você ficava escondido. Aí você ia lá, quem viu, quem provocou, ia ter um julgamento. Deus disse assim: se você pensar, você já está pecando. É muito difícil. Então como fazer, pastor? O Espírito Santo. O Espírito Santo vem sobre mim. Me dê força, Espírito Santo, para que eu não peque. Segura a minha boca, porque Isaías disse assim: Senhor, eu sou homem de lábios impuros. O que eu faço? Deus falou assim: não, eu te curo. Pegou uma brasa viva e na boca dele. Ah, pastor, vamos fazer a campanha da brasa viva, pastor? Olha, irmão, a ideia é boa, irmão. Fazer a campanha da brasa viva. Todo mundo de biquinho aqui, eu vou só queimando. Eu vou te dizer, sabe por que Deus queimou? Sabe por que Deus queimou a boca dele? Passou porque era uma brasa sagrada. Não, porque toda vez que ele ia xingar, a boca doía. A boca doía. Que dor na boca, ele não conseguia xingar. É um exercício, não tem brasa sagrada que vai fazer você parar. Dormiu xingando, acordou só declarando vitória. Não, você tem que ficar. É 3 anos comendo chuchu. É 3 anos, é exercício. Eu não quero me contaminar. Pode ou não pode, não interessa. Eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero isso para a minha vida. Amém, meus irmãos? Vamos colocar de pé? Deus não vai fazer escolhas para você. Deus nunca faz escolhas para o homem. Ele faz destinos, Ele cria destino. E nós escolhemos andar no seu destino, nos seus propósitos. Deus, como eu disse, Ele não gosta de alienados. Olha com quem que Deus trabalhou. Irmãos, quando Jesus veio à terra, estabeleceu o seu reino, você acha que tinha gente que era de igreja? Tinha muito. Tinha uns homens com um negocinho na cabeça, não tinha? A Record ajudou a gente a pensar um pouquinho sobre esses homens. Aquelas figuras com uns negócios, umas rouponas, um sacerdote. E aí Jesus falou assim: eu preciso estabelecer meu reino. Aí olha para o sacerdote: não é você. Porque eles estavam alienados. Só para você entender, se Jesus voltasse hoje e nós estivéssemos na vida que estava o sacerdote naquela época, Jesus não pegaria nenhum pastor para ser discípulo. É triste, irmãos. Hoje eu não sei o que aconteceria, mas eu estou trazendo o passado para o presente. Jesus não pegou nenhum sacerdote, ninguém que era do meio cristão, no meio gospel,
Jesus escolheu aqueles improváveis, porque é aqueles que, quando ele diz assim: eu quero que você seja pescador de homens, o que ele fez? Deixou tudo. Por que João era a voz que clamava no deserto? Porque João trocou as vestes sacerdotais por roupa de couro. João trocou a comida que era oferecida em oferta por gafanhoto e mel. Ai, pastor, que delícia, né? Você já experimentou comer? Não é bom não, querido, mas foi uma escolha, um posicionamento. Eu não sei o que você está pensando na tua vida, mas eu convido você a tomar um posicionamento. Você que está no pecado, toma um posicionamento. Nós vamos para a Santa Ceia nessa noite. É uma noite de você se posicionar. Pastor, quem pode tomar? Só membro? Não, a ceia nem é minha. Como que eu vou falar que membro pode? Quem pode, quem não pode? A ceia é do Senhor. Agora a Bíblia diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine você. Se existe pecado na tua vida, tome um posicionamento hoje, querido. Pare de carregar pessoas nas tuas costas. Pessoas que você não liberou. Libera perdão para ele. Libere perdão para ela. Deixa para lá, ora, entrega, liga, vai lá, me perdoa. O pecado, deixa o pecado. Irmãos, porque a consequência do pecado é terrível. E eu não estou aqui para te ameaçar, eu estou só te alertando que a consequência do pecado, ela vem. Ela aparece. E ela aparece em forma de maldição, destruindo vidas. Cuida, se santifica, conserta. Eu vou dizer a palavra que Deus mandou dizer ao rei: coloca a tua casa em ordem, acerte a tua vida, arrependa-te do teu pecado. Pastor, ninguém está vendo, estou pecando, ninguém está vendo. Deus tudo vê, tudo perscruta. A Bíblia diz assim que o Espírito Santo esquadrinha os corações. Ele sabe, irmãos, de tudo. E eu não estou declarando isso, falando isso nessa noite com um tom de ameaça, longe de mim. Como diz Paulo, dos pecadores eu sou o pior. Eu também cometo pecado, mas Deus quer ver o nosso posicionamento. Não é o pecado, irmãos, é o seu posicionamento. É impossível pedir para você parar de pecar, nunca mais você vai pecar, isso não existe. A gente peca, mas o problema é quando você tem uma vida de pecado, quando você tem pecadinhos de estimação. A Bíblia diz sobre uma mulher chamada Raquel, que ela foi embora da casa do pai, levou um deusinho, uma medalhinha, e ela morreu por consequência do pecadinho tão pequeno. Cuidado para que sua vida espiritual não morra por conta da mentira, da fofoca, aquela mentirinha do dia a dia, sabe, aquela coisinha que a gente às vezes fala assim: não, pastor, não é mentira. Como é que as pessoas falam? Não é mentira, é omitir. Não, querido, mentira não tem outro nome, é mentira. E o pai dela é terrível. Mentira, ela é filha do diabo. Tome um posicionamento nessa noite. Nós vamos orar nessa hora. Conserte a tua vida com Deus. Eu vou fazer um desafio, porque Daniel, ele se expôs. Eu vou fazer, se você quer uma mudança de postura, você se expor nessa noite. Por isso que o reino de Deus não é dos tímidos. E eu não estou fazendo por mim, é pelo Espírito Santo nessa noite que aqui está. Eu quero que todos fechem os olhos. Mas eu quero que aqueles que querem tomar um posicionamento, não importa para mim qual é o posicionamento, em qual área da tua vida, se é financeira, se é espiritual, se é santificação, se você quer deixar algum vício, algum pecado, eu convido você a vir aqui na frente nessa noite. Se não vier ninguém, eu oro mesmo assim. Mas você quer tomar um posicionamento nessa noite? Todos com os olhos fechados, por favor. Eu te dou a oportunidade
de você vir aqui à frente para mim orar com você. Espírito Santo, Espírito Santo, Tu que és aquele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Glória a Deus. Todos com os olhos fechados, por favor. Vocês que estão aqui na frente, vocês não estão fazendo um ato de fraqueza. Isso é ato de coragem. Vocês estão querendo tomar um posicionamento, mudar alguma coisa. Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Fale com Deus o teu pecado, confessa para Ele, diga: Senhor, eu estou pecando. Ou é um erro, diga, confessa o erro, confessa o teu erro, a tua falha. Senhor, eu tenho xingado, eu tenho boca maldizente, eu tenho blasfemado, tenho criticado. Fale com Deus, abra o teu coração. Espírito Santo, essa noite é uma noite de posicionamento. Os teus filhos estão aqui nesta noite tomando um posicionamento. Eu não sei em qual área que eles estão se posicionando, mas eu peço, Senhor, honra eles, que eles tenham postura, Senhor, nesse posicionamento, e que a vida deles venha mudar por conta do posicionamento que eles estão tomando nessa noite. Perdoa os pecados, Senhor. Perdoa os pecados, perdoa as falhas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Para vocês que estão aqui na frente, pode voltar para o lugar. Vocês já sabem o que é vocês. Para vocês que estão aqui na frente, que vieram aqui na frente, eu vou falar algo que eu aprendi lendo a Bíblia. Eu perdoo o pecado de vocês. Estão perdoados os vossos pecados. Amém? Vamos para a Santa Ceia. Pastor, agora é um outro momento do culto. Não, é o mesmo. Jesus que perdoa pecado é aquele que morreu na cruz, que derramou o seu sangue por nós na cruz do Calvário, que partiu o seu corpo. O pão, querido, ele é o corpo de Cristo. O cálice, o sangue. Toda ceia a gente parte o pão, lembrando do corpo de Jesus que foi partido no Calvário. Amém? A palavra de Deus diz, 1 Coríntios, que na noite que Jesus foi traído, Ele pegou o pão e deu graça. Eu convido você para nós darmos graça por essa ceia. Senhor, muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade de viver novidade de vida. Obrigado, Senhor Jesus, pelo seu sangue que foi vertido na cruz do Calvário, que faz expiação do nosso pecado. Obrigado pelo teu corpo que foi partido, foi dilacerado pelo meu pecado. Obrigado, Jesus, porque o Senhor levou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades, as minhas falhas. E através do sacrifício da cruz, eu sou sarado. Obrigado, Jesus. Amém. E a palavra de Deus, depois que Ele deu graça, Ele partiu o pão e disse: esse é o meu corpo, que é dado para vocês, que foi partido, que será partido
na cruz do Calvário. E ele pega o cálice, ele diz que esse cálice é um cálice de uma nova aliança. No Antigo Testamento, se matava um animal para que o sangue que fosse derramado cobrisse o pecado. Mas a palavra de Deus diz que Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. É aquele que, de uma vez por todas, não só mais cobre o nosso pecado, mas tira. João disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém? E nós participamos da ceia em memória de Jesus Cristo, por aquilo que Ele fez. Eu aprendi muito cedo e eu peço que você não faça isso nessa noite. A ceia não é um momento de constrição. Isso é uma herança católica romana. A ceia não é a hora de choro, a ceia é a hora de alegria. Choro, se tem algum choro, que seja um choro pelo teu pecado, e não pelo sacrifício de Jesus. Jesus não morreu na cruz sofrendo, chorando, não. O que motivou Jesus foi o amor. Jesus morreu na cruz porque Ele amou. Amém? Não olhe para Jesus, coitadinho, pastor, Ele morreu na cruzinha, o Jesusinho, o Deusinho. Não, Jesus é vitorioso. Ninguém tirou a vida de Jesus, Ele a deu. Deu para mim, deu para você. Por isso na cruz Ele disse: Senhor, entrego o meu espírito. Ele se entregou, Ele não morreu, Ele se entregou. A gente fala morreu, que é um modo de dizer, mas Ele se entregou por nós. Mas eu tenho uma notícia maravilhosa para você. No terceiro dia Ele ressuscitou. E eu tenho uma melhor ainda. Ele apareceu. Ele apareceu. E tem uma boa notícia. Só entre eu e você, Ele está vivo. Amém? Essa aliança de Jesus, ela não pode ser quebrada, ela é incorruptível. Os irmãos vão passar e você que quer participar da ceia, pega o cálice, pega o pão e aguarde. Pastor, quem não pode? A Bíblia diz: examine. Se você acha que você tem pecado, não tome, porque a ceia se torna juízo para você. Por isso a Bíblia diz assim, que há muitos no nosso meio doentes, e outros até que morreram, porque tomaram a ceia indignamente. Não faça isso. Você não consegue liberar o pecado, não pega a ceia, não tem problema algum. Você que vai participar, pegue e aguarde para a gente participar todos juntos. Eu queria que colocasse aquela música antiga, não tem problema aquela antiga, eu gosto dela. Cristo já nos preparou. Vem cear. Bonitinho esse toque, né? Mas eu gosto dessa música. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou, e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto sua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. vem faminto a Jesus, vem cear. Vem os discípulos a voltar, Sem os peixes a apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. ao tornar a praia então, vem no fogo Peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear,
Alguém foi esquecido do cálice ou do pão? Lá no fundo, irmã Fátima. Mais alguém foi esquecido? Amém. Eu gostaria que com ações de graça nós participássemos do corpo e do sangue de Jesus. Amém. E também da vida o pão que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vencerá, o mestre chama, vencerá. Mesmo hoje tu te podes saciar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pela vitória na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, porque mesmo sem merecer, o Senhor nos dá vida. E através do seu sacrifício, somos salvos, somos regenerados, somos justificados, somos santificados. Obrigado, Jesus. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Nós te adoramos, Jesus. Nós te bendizemos. Declaramos que só o Senhor é Deus, só o Senhor é santo, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Aleluia. Glória a Deus. Senta um pouquinho, querido. A irmã Fátima está recolhendo os cálices. Aqui, irmã Fátima. Amém. Deixa eu dar os avisos da igreja. Isso. Duas pessoas bem rápido, pega o gasofilaço para mim, coloca aqui na frente. Olha, tá Deus. É bom que se Jesus voltar, vocês estão preparados. Amém? Irmãos, deixa eu só dar os avisos. Sexta-feira, culto aqui na igreja, 7:30 da noite. No sábado, tem programação com as meninas e os meninos, 3 horas da tarde. Então, para começar, a gente está começando uma reunião com meninos e meninas. Eu falo meninos, moças, meninos, crianças. Tragam e a gente vai começar a dividir por faixa etária de idade. Venha, traga seu filho. Quiser participar junto, pode. Uma reunião, um discipulado. O Gabriel e a Rose estão com esse trabalho. E aqui na igreja os meninos vão ficar lá fora no pátio, conversando um pouquinho sobre a Bíblia, sobre a vida. Amém? Sendo instruído, tendo seus questionamentos na medida do possível respondidos. E as moças aqui dentro também. Amém? Então, motive. Pastor, meu filho parece que ele não quer ir. Obrigue. Põe escolha. A gente falou que só existe 2 caminhos. Ou ele vem para a igreja ou ele leva a cinta. Ele vai ser motivado a vir à igreja. Amém? Glória a Deus. Domingo de manhã, escola bíblica dominical, não é dominical, é dominical. É 9 horas da manhã no domingo. Domingo é o dia do Senhor, o dia que o Senhor ressuscitou. É o dia que a gente vem para a igreja feliz da vida. Amém? Vem cedo e só sai à noite. É assim, irmãos. Venha participar da nossa escola bíblica. Tome um posicionamento diferente. Participe. Amém? Deixa o sono. Gente, a gente já dorme de 3 partes que a gente tem da vida, uma a gente dorme. Para de esse negócio de dormir. Vamos buscar o Senhor enquanto se pode achar. Amém? A escola bíblica é muito boa. É porque eu ministro não, mas é boa mesmo. A escola bíblica é muito boa. De alto nível. Não é escolinha bíblica aí de revistinha, não, esquece, não vou citar. Não é essas coisas não, é coisa boa. A gente pega a Bíblia e estuda a Bíblia. Amém?
Glória a Deus. Nós vamos recolher os dízimos das ofertas. A Bíblia diz que ninguém deve contribuir por constrangimento nem por necessidade. Pastor, o senhor falou de dízimo, eu fui constrangido. Não, não contribua. A Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. Amém? Eu convido você a oferecer ao Senhor o teu dízimo e oferecer ao Senhor nessa noite a tua oferta. O dízimo é a 10ª parte do seu ganho. É fácil. Você pega o que você ganha, tira 10%. Você não está dando para a igreja e nem tão pouco dando para Deus. Você devolve, amém? De toda a tua renda que Deus dá, você devolve 10%, amém? Pastor, eu nunca fui dizimista, eu estou querendo fazer esse teste. Faça. Deus não vai te falar que você está pecando porque você está fazendo teste. Faça teste, faça. Seja 6 meses dizimista. Se não acontecer nada na tua vida, nenhum milagrezinho, como diz uma irmã mineira que eu conheci, nem um milagrinho. Se não acontecer nenhum milagrinho, você vem conversar comigo. Fala, pastor, não deu certo. Vem, eu desafio você. Se você não está se sentindo desafiado por Deus, eu te desafio a experimentar um milagre de Deus, amém? Agora a oferta é aquilo que Deus toca no teu coração. Pastor, Deus não tocou nada, eu não senti de ofertar nada. Cuidado com esse negócio de sentir também, porque, né? Pastor, não senti nada do coração. Cuidado, porque o coração, quando você sente alguma coisa, é um infarto, né? Não espera para sentir muito também não. Toma um posicionamento, amém? Faça uma semeadura, semeie no reino. A oferta, ela é uma semente. O dízimo é princípio. O dízimo, todo princípio, entenda uma coisa, todo princípio quebra maldição. O dízimo, ele quebra maldição na tua vida. Maldição financeira. Aquele negócio que todo mundo da tua família fale, sabe? Pastor, todo mundo no meio da idade começa a falir. Seja dizimista. O dízimo, ele quebra, porque ele é princípio. Todo princípio quebra a maldição. A oferta é semeadura. É aquilo que você quer de Deus. Semeie. Pastor, quanto que eu vou receber? Semeie, lança o teu pão sobre as águas. Existem 2 tipos de colheita. Colheita imediata. O milho, quanto tempo, senhor Rafael, demora para colher o milho? 3 meses. Se eu plantar uma semente de jaca, quanto tempo que eu vou comer jaca? Vixe, todo mundo vai vir. Mas o que vale mais, irmãos? Você tem uma jacona, uma espiga de milho. O milho você sabe que ele vai vir. Então tem colheita que você semeia e colhe na hora. É o milho, é o alface, aquelas coisas. Agora tem semeadura, irmãos, que você deixa a semente lá, não mexe, deixa, ela vai crescer. Já viu o tamanho do pé de jaca? Qual que é maior, a jaca ou o milho? O pé de jaca é bem grande, né, irmãos? E você olha assim, você fala, ixi, mas eu semeei uma semente. Tem semente, irmãos, que eu semeei quando eu era garotinho no reino de Deus. Eu estou colhendo. Semeie. Não perca as oportunidades de semeadura. Nós estamos para fazer uma salinha infantil ali. Semeie. Pastor, você vai pedir? Vou falar para você. Semeie alguma coisa nessa salinha. Irmão, você imagina, nós vamos construir uma salinha ali. Olha onde eu estou te levando. Nós vamos construir uma salinha ali, onde vai ser pregado o evangelho para os pequenininhos. Vai ser formado adoradores lá. Não estou falando para você falar assim seja. Eu estou querendo que você entenda. Vai formar adoradores lá. Isso não precisa falar amém, porque já vai, tá? Não precisa nem concordar, já vai. Deus já falou. Aí ali vai formar homens de hombridade, cheios de Deus. Mulheres sábias edificando a casa, fazendo ótimos casamentos. E vai ficar ali, irmãos, 1 ano, 2 anos, não sei, 5, 10 anos. Pastor, mas quando derrubar? A semente vai continuar lá. Eu estou convidando você a semear nisso aí. Você acha que vai ser bom ou não? Semeie um tijolinho, pode ser tijolo, não tem problema. Semeie um cimento. Amém? Semeie um cimento. Fale com o Gabriel, passa lá. Cuidado para você não dar aquele golpe em Deus. Porque a gente conta.
Pastor, eu vou dar 20 cimentos. Dê. A Bíblia diz assim: é melhor não votar do que votar e não cumprir. Eu não estou obrigando, eu estou convidando você e desafiando você a semear alguma coisa no reino de Deus. Amém? Um cimento está quanto hoje? 27 reais. Se você semear 10 cimentos, é 270 reais. Amém? Eu estou convidando você a semear alguma coisa. Pastor, se eu quiser semear um cimento, é uma semente. Amém? Glória a Deus. Eu não fico pegando no pé aqui hoje, eu estou sentindo um clima de semeadura. Vamos colocar de pé? Eu quero orar com você, para que Deus abençoe a sua oferta, o seu dízimo. Senhor, abençoe aqueles teus filhos que estão sendo fiéis no teu altar. Senhor, aprendemos pela palavra que o princípio quebra a maldição. Em nome de Jesus, que toda maldição financeira seja quebrada, seja anulada. Abençoe a semente dos teus filhos, Senhor, que eles escolham 30, 60 e a 100 por um. Que eles sejam, Senhor, abençoados, em nome de Jesus. Quem for dizimar, ofertar, traga aqui no gasofilaço, o Gabriel vai ungir você. Ninguém está pagando unção não, tá? Só uma unção específica. Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós já vamos encerrar. Lembre dessa palavra. Permaneça nessa palavra. Amém? Deixa eu só dar um último aviso. Aqui na igreja a gente gosta de deixar as pessoas bem à vontade. Ah, pastor, eu estou vindo aqui na igreja, alguns cultos. O senhor me procurou. Não, eu quero que você me procure. Você que quer, pastor, eu quero me estabelecer como membro, eu quero ser recebido como membro, me procure. Ou procure alguns líderes da igreja. Conversa, tire, esclareça as dúvidas. Da onde é essa igreja, pastor? Onde é a sede? Quem que é o presidente dessa sede? Procure alguns da igreja. Se eles não souberem te responder, eles vão passar para mim. Pastor, eu quero membrar. Antigamente vocês não podem membrar, né? Eu quero membrar, me procure. A gente vai orar com você, a gente vai entrar em aliança. Não fique só frequentando, não. Vamos entrar em aliança para a gente estar junto, no mesmo foco, na mesma visão. Pastor, eu quero me batizar, me procure. Amém? Glória a Deus. Dê a mão para aquela pessoa do começo que estava bonita, agora não sei se está mais, está ainda? Porque às vezes ele chorou, né? Não, ele está muito mais bonito, não é verdade? Está ou não está? Vamos orar. Fecha aqui o corredor. Senhor, muito obrigado por este culto. Obrigado pela tua presença, Deus. Obrigado pela manifestação do teu Espírito. Continue derramando graça, Senhor, sobre o teu povo. Pai, que esse culto produza muitos frutos, Deus, na vida dos teus filhos. Em nome de Jesus, derrama unção, derrama graça do Senhor. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, que as doces consolações do Espírito Santo possam estar com os irmãos e com todo Israel de Deus espalhado na face da terra. E a igreja que aguarda a vinda de Jesus, diga amém.
Que Deus te abençoe. Cumprimente o irmão com a paz. Está encerrado em nome de Jesus.